Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos lá, né? A gente tem muito a falar hoje, vamos passar por muitos assuntos aqui. E sem mais delongas, queria falar um pouquinho, né, para começar, a respeito daquele podcast, aquele episódio que eu coloquei aqui, que é um bate-papo do meu amigo Anderson Fernandes. Desde a missão é meu amigo e hoje ele sabe muita coisa da igreja e sobre sua história, como muitos de nós aqui nesse podcast que acompanham. E ele bateu um papo com um pastor de uma igreja evangélica. E quando ele falou para mim, gravei esse bate-papo, eu falei, vamos colocar no podcast, porque para possamos entender qual é a visão de uma pessoa de outra denominação com esses absurdos da corporação Mórmon. E quando nós estávamos, eu estava fazendo a postagem, né, tinha ouvido tudo, eu falei, lógico que também o pastor evangélico, mesmo rebatendo, dando a percepção dele a respeito dos absurdos da corporação Mórmon, muitos que o Anderson Fernandes levantou nas perguntas, as respostas também a gente sabe que são super incoerentes com o que eu, por exemplo, acredito. Então, na verdade, eu não estava... quando eu postei esse bate-papo entre o Anderson Fernandes e o pastor, né, essa entrevista que ele fez, na verdade, era para mostrar isso, né, o quanto outras denominações também têm os seus pontos de vista, do qual eu não acredito. Né? Então não foi assim para o que o pastor está respondendo ali para rebater os absurdos do mormonismo que o Anderson estava perguntando é o correto. Não, na verdade, acho que isso testificou para nós que as pessoas, né, de várias denominações também têm suas maneiras de pensar e de acreditar tão quanto o mormonismo, né? Então é importante falar isso. Teve até umas pessoas falando, nossa, Paulo, por que você colocou? E eu entendo quem falou isso, por que você colocou um bate-papo desse, um pastor falando? Porque o pastor falou também coisas absurdas que eu não concordo, falou da depressão, falta de Deus, o que é isso? Eu que sou um terapeuta, mas ele falou, acho que o que eu concordo com o pastor? Tem uma coisa que eu concordo com o pastor, que ele falou que nenhum de nós é perfeito. Então eu acho que eu concordo com o pastor nisso. Na verdade, é interessante ver o quanto qualquer denominação vai puxar a sardinha para o seu lado. E isso é simples como se vê, é assim. Se a gente chamasse qualquer outra, um padre ou qualquer outra coisa, né, o Anderson Fernandes, por exemplo, tivesse entrevistado um padre, eu ia puxar a sardinha, ia falar um monte de coisa das coisas de Joseph Smith que estava recebendo de pergunta ali, mas a gente sabe que também não ia vir nada que eu particularmente, por exemplo, acreditaria, muitas coisas ali, né? Então é isso, né? Então só foi para a gente ter uma visão de quanto equivocado pode estar qualquer outra denominação. Tanto o mormonismo, quanto a igreja evangélica que o pastor falou, mas isso é o meu ponto de vista. Porque também tem muita gente que pode ter saído do mormonismo ou de qualquer outro lugar, ou que está ouvindo aqui a gente de uma igreja evangélica. Mas eu, particularmente, eu acho muitas coisas também um absurdo. Embora eu não gosto de diminuir a fé da pessoa. Por isso que eu falo, você saiu do mormonismo, quero seguir outra igreja, poxa, seja feliz. Quero continuar no mormonismo, continue, seja feliz. Quero virar ateu, agnóstico, seja o que for, também todos têm os seus motivos para ser o que quer ser, ou acreditar no que quer acreditar. Então eu precisava fazer este adendo, né, para que possamos entender a respeito disso, né, e foi interessante. Eu acho que o foco daquele bate-papo, né, aquela entrevista, na verdade, do Anderson Fernandes com aquele pastor, é nós vermos o quanto as pessoas de outras igrejas também têm as suas maneiras, né, de pensar, da qual pode estar, às vezes, equivocada com o que muitos de nós aqui acreditamos, né? Então é isso, né? Então não coloquei para estar do lado do pastor. Na verdade, foi para ver que... Acho que testificou para a gente, não é verdade? Não testificou que tanto o mormonismo como outros pode ter muitas incoerências ali com o que a gente vai se debatendo na verdade vai encontrando de respostas durante a vida com os nossos questionamentos, nossa busca por conhecimento. Aí a gente acaba vendo, o mormonismo é um absurdo, mas também outras organizações, outras seitas, outras religiões também pode ter as suas, né? Aí as pessoas me perguntam também, né, em contrapartida, mas então qual igreja é verdade? Eu já respondi isso aqui, tá? Não é porque a gente saiu do mormonismo, eu no meu caso, que tem que ter uma outra verdadeira.
Eu acho que existe um momento que você, se você pensar um pouco fora da casinha, você vai tentar ver realmente o que é melhor para você, sem controle, sem coerção, sem medo, talvez buscar sua própria espiritualidade. Isso não quer dizer frequentar um local para fazer isso. Tá? Você pode ser bom porque você quer e tem os seus objetivos internos e princípios. Falamos esses dias aqui sobre princípios os internos, aquele que nós carregamos com nós, independente do que as pessoas falam ou que a gente frequenta. A gente vai a alguma igreja, por exemplo, uma religião, uma corporação, e as pessoas incutem princípios a nós, não. E os nossos? Esse é o que a gente tem que dar valor. Então é muito interessante a gente falar a respeito disso. Só um assunto rapidinho, tem ainda pessoas falando que eu preciso saber isso de vocês, tá? Quem tá no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, se quiser comentar no YouTube para eu saber, ou mandar uma mensagem no Instagram. Vocês acham que a música de fundo aqui desse podcast atrapalha na compreensão das palavras quando vocês ouvem? Eu preciso muito saber isso, porque eu toquei nesse assunto alguns dias atrás. Não, essa música é legal, mas ainda tem pessoas falando que a música de fundo atrapalha na hora de você querer concentrar no que, para ouvir o que eu estou falando. Se for assim, eu preciso muito saber. Porque senão eu estava até pensando, eu deixo a musiquinha de fundo no comecinho, seja bem-vindo esse podcast e tal. Aí quando eu começar a entrar no assunto mesmo, aí fica sem nenhuma música de fundo. Não sei se vocês acham legal. É que é uma música que ficou muito característica aqui. Teve uma pessoa que ele até fez no instrumento musical que ele toca, essa musiquinha de fundo me mandou. Um dia eu vou colocar para vocês aqui. Porque virou característico. Você pensou no Mormon Maov podcast, você já pensa nessa música de fundo. Mas eu preciso ouvir. Às vezes, né, pode se mexer no time que não se está ganhando para poder melhorar. Então, se realmente estiver atrapalhando a música de fundo, eu preciso de uma sinalização de vocês, tá? Então, eu vou pedir a gentileza para que você possa comentar nos comentários no YouTube o que você acha. Se é melhor ouvir o conteúdo de todo episódio que eu faço sem a música de fundo, se realmente ela pode atrapalhar as compreensões, pode me falar, tá? De um jeito ou de outro vai ser interessante ouvir o que você vai falar. Não, mas tá legal meio e tal. Comenta. Ah, não tá. Então, gostaria muito de ouvir. Eu acho que é interessante a gente falar isso, tá? Deixei cair alguma coisa aqui, vocês ouviram, né? Eu faço as gravações, às vezes, numa sala que fica bem perto de uma rua, né? E, então, às vezes, por isso que a gente ouve o cachorro, ouve e tal. Aí agora eu acho que eu tropecei não, né? Eu bati em um molho de chaves que tava aqui. Aí fez esse barulhinho. E todo mundo aqui que me ouve já tá acostumado com barulhos externos, né? Eu lembro que teve uma vez que fiz uma gravação, acho que dirigindo, né? Eu coloquei num suporte do carro. Aí devido a muitos buracos que tava nas ruas, todo mundo conhece as ruas do Brasil, né? Alguém falou assim, você tá dirigindo um trem? Não, na verdade, né? É que os barulhos externos me acompanham, né? E aqui é um podcast, deveria estar tudo silencioso, né? O música de fundo. Então é uma coisa que eu preciso me preocupar mais, né? Mas também já gravei em hotel, já gravei numa garagem, carro, já gravei na rua, andando. Quem que lembra uns episódios que eu fiz, a caminhada do podcast? Acho que foi vários episódios que eu fiz, né? Caminhada do podcast 1, 2, 3. Mas é só divagando aqui, né? Mas a gente vai entrar no assunto agora que eu acho que a gente precisa falar, tá? Tem muitas pessoas que me procuram falando sobre a multa da igreja, sabe? Aquela multa que ela recebeu por omitir algumas informações de imóveis que a igreja adquiriu, e ela recebeu uma multa por essa omissão e tal, e foi de 5 milhões, né? Se eu não me engano. E muitas pessoas, eu não vou falar passar pano, né? Eu falo muito isso aqui, mas tem muita gente que tenta tampar o sol com a peneira, mas tem um momento que não dá mais certo. Se você é um membro da igreja e me ouve aqui, eu te entendo, porque muitas coisas que aconteciam quando eu fui membro por 40 anos, eu não queria também dar o braço a torcer, por mais que às vezes eu sabia. Às vezes rolava algum caso assim, tal, que ia pra mídia da igreja, não, mas não é assim não. E por mais que eu sabia, mas eu colocava dentro da minha cabeça que eu precisava fazer de tudo para poder
Não tem jeito, né? Para fazer de tudo para poder não dar o braço a torcer e que a igreja, de alguma forma, ela estava certa. E por muito tempo foi assim. Teve uma pessoa, por exemplo, é ruim ficar debatendo. Eu já falo para vocês, eu não sou aquele cara que gosta de ficar batendo Bíblia. Lembra disso aí? Quem que na missão usava esse termo? Quando você encontrava alguém de outra religião que também sabia sobre a Bíblia e você, um missionário mórmon, não, vamos lá, mostra essa escritura, mostra outra, tal. Aí às vezes era bater Bíblia, né? Porque não adiantava naquele momento com o livro de Mórmon, né? Porque você estava batendo Bíblia, entre aspas, né? Discutindo as escrituras ali, você vai ter que ter Bíblia para Bíblia, porque outra pessoa não acredita no livro de Mórmon. Então, eu não sou uma pessoa que de ficar batendo Bíblia, entre aspas, né? Ou seja, ficar respondendo, vai, eu respondo, vai. Eu não gosto disso. Eu venho aqui, dou as minhas opiniões, se as pessoas perguntam e eu tenho a resposta, eu faço. Por exemplo, muita gente fala assim, olha, o que você falou de Joseph Smith não é verdade. Peraí. Tem muita gente que acha que eu só venho aqui e solto essas coisas. Poxa, eu trouxe para vocês nos últimos episódios uma carta que o presidente John Tyler enviou para Joseph Smith. Porque ele estava como um foragido. Vocês viram o teor daquela carta? Eu vou deixar de novo. Eu deixei no episódio anterior no YouTube, na descrição. Eu vou deixar nesse episódio de novo um link que você vai abrir e vai abrir uma imagem. Desculpa, você vai clicar e vai abrir uma imagem. E essa imagem é na íntegra, né, já traduzido para o português, a carta que o presidente dos Estados Unidos na época, John Tyler, mandou para Joseph Smith para que ele se entregasse e falando das acusações. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos estava acusando naquela carta Joseph Smith de alta traição. Aí as pessoas mostram o documento. É um documento com data, ele existe nos anais da história dos Estados Unidos, porque foi uma carta oficial emitida pelo governo dos Estados Unidos naquela época. Mas o que você falou não é verdade. Joseph Smith, né, ele falou que, até no livro fala, ouviu-se muito que Joseph Smith falava, que ele estava acima das leis. As leis dele eram maiores que as leis da terra. E ainda ele falava que ele queria pisar nos cadáveres dos inimigos. Aí você fala, pô, nossa, que profeta cheio de amor. Mas isso que você falou não existe. Eu falei até o livro e a página. É complicado porque as pessoas falam assim, Joseph Smith nunca fez uma profecia que não aconteceu. Ele falou que Jesus Cristo ia voltar antes do ano de 1900. Pessoal, estamos em 2023. Não sei que ano que você está ouvindo, às vezes você está ouvindo em 2050. Talvez já voltou. Se voltou Jesus Cristo, você já fala. Mas lá antes de 1900 não aconteceu, né? O que o Joseph Smith falou. E aí? Não, mas o que você fala não é verdade, não. Ele não teve outras esposas, não. Moças de 16 anos, não. Era só de maior. Caramba, estuda sobre a Fanny Alger. Ela foi a primeira esposa plural de Joseph Smith. Fala que é o invento do banco. Banco é uma coisa tão manjada já. Eu inventei a história do banco. Ele quis fazer até nota, tem na internet. Se você procurar, tem como seria a nota de dinheiro que ele quis fazer rompendo, na verdade rompendo não obedecendo, de novo, né, as leis do país. Vou fazer um banco. Ele pediu para membros mais abastados financeiramente na época depositarem no banco dele. O banco nem estava oficializado. Não recebeu autorização do governo para funcionar. Algumas pessoas chegaram lá para falar assim, esse banco seu aí tem fortuna mesmo, se são um banco sério, com dinheiro guardado. Quem não lembra a história, isso aí está no historiadores falando, registros, que quando ele falou assim, não, pode ver o dinheiro lá no cofre lá do banco, ele fez uma sala, né? Sabe o que ele fez? Ele pegou latas e pintou de outra cor para mostrar que tinha dinheiro dentro.
Aí eu falo essas coisas que existem, os registros dessas coisas, as pessoas, poxa, aí não acredita, não é verdade. É complicado, porque aí eu sou obrigado a falar o que eu falo sempre aqui. Não acredite em mim e, por favor, pesquise por você mesmo. A pessoa às vezes não quer abrir o raio do Google e escrever o raio do nome da Fanny Alger para saber o raio que Joseph Smith fez, que foi a primeira esposa plural, e a idade dela é uma coisa simples. Banco de Joseph Smith e a nota de dinheiro, vai aparecer só digitar essas coisas no Google. É isso. Ou realmente não quer, né, saber, ou poxa, às vezes tem que se esforçar um pouquinho, né? Existe um trabalho intelectual que você vai ter que fazer a ponto de você ir atrás de algumas informações por você. Aqui você está ouvindo um cara falar, mas se pelo menos você tiver o desejo de pesquisar por você, não acreditando em mim, tá ótimo. Te ajudo colocando vários materiais na descrição no YouTube. Dá uma olhadinha, escolhe um ou dois e começa a dar uma pesquisada, depois vai para outros. Essa é a melhor fonte, você ver pelos seus próprios olhos. Ah, mas quando a gente vai estudar o livro da história de Joseph Smith na igreja, lá na biblioteca da igreja, não fica falando sobre o dia a dia ou as coisas das outras esposas. Meu pai do céu, você acha que você vai encontrar isso nos canais oficiais da igreja? A igreja vai dar uma pincelada, ela não vai falar das dezenas de esposas de Joseph Smith. Por quê? Por que você está falando, por exemplo, a pesquisa da Fanny Alger, que é aquela primeira esposa de Joseph Smith menor de idade? Para você pelo menos já ver que quando ensinam para você na igreja assim, olha, Joseph Smith cumpria a poligamia, como a gente ouviu falar de Brigham Young, outros que praticaram, né, até onde a igreja falou que parou, né? Não, mas a poligamia é para que os homens possam cuidar das irmãs viúvas. Você acha? Realmente você acha isso? Brigham Young deu uma entrevista falando, não, as minhas esposas plurais são como parentes, assim, tias, mães, Ele finge que fala a verdade, eu vou fingir que acredito, né? A Fanny Alger era para ser o que, Joseph Smith, então? Uma primeira esposa para quê? Não era viúva, não era casada. E aí? Quando Joseph Smith deu em cima da filha do homem de onde alugou uma casa, que foi o episódio de Piche e Penas em Joseph Smith. E aí? Existe esse registro, só que a igreja cortou um pedacinho, floriu ele para você e você recebeu. Jogaram Piche e Penas para ridicularizar o santo profeta. Mas vai falar que ele mexeu com a filha do homem que ele alugou uma casa e ele falou, agora eu vou dar uma lição nele, chamou uns amigos, jogou Piche e Penas nele para deixar, entre aspas, de ser um galinha? Ninguém vê isso, né? Acha que foi só para ridicularizar. Você vai ver as imagens que tem no manual de Joseph Smith, todo com piche e penas assim, como se quisessem apenas ridicularizar. E é isso, né? Não tem jeito. São coisas importantes da gente falar, tá? E por mais que as pessoas venham até mim e falem, olha, não é verdade as coisas que você fala aqui, é interessante, né? Porque mesmo com todos esses materiais todos, nós estamos aqui fazendo esse trabalho há muito tempo, muita gente, não só eu, porque eu sei o que eu falo aqui, você que já estudou muito a história da igreja, às vezes até muito mais que eu. Quando eu falo aqui, eu sei que você fala assim, o que ele está falando eu já sei. Mas o interessante, talvez, é os pormenores, as minhas percepções, para você entender como que alguém também entendeu como você. Então é isso que é interessante, né? E não tem jeito, vamos falar, sabe? É preciso ter um pouco de coragem, sabe, para pesquisar a história da igreja e poder saber por você mesmo. Sabia que existe uma frase, se eu não me engano a frase é assim, deixa eu lembrar, a coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Sabe por quê? Quando você está dentro da igreja, te colocam medo para você não pesquisar fora dos canais oficiais da igreja.
Então requer coragem. Eu já falei aqui que eu já parabenizei muita gente aqui. Se você conseguiu pesquisar a história da igreja, mesmo estando assíduo na igreja, mas em algum momento você falou, eu preciso, você teve coragem. Mas uma coragem muito grande. E como diz essa frase, a coragem não é a ausência de medo. Ela é a persistência apesar do medo. Eu tenho medo porque me embutiram isso, mas eu vou ser persistente, porque agora eu vou provar para mim mesmo se o que eu sigo é sério ou não, é verdade ou não. Então, você que está pesquisando a respeito da igreja, essa frase diz tudo para você. Por mais que te falam, não pesquisa fora dos canais, eu ouvi o podcast uma vez, comentei com o meu bispo, com alguém, falou, nunca mais ouve esse cara, esse aí é um rebelde, esse aí é um apóstata, esse aí largou da barra de ferro, esse aí já tá perdido, esse aí já tá jogado para Satanás, tá com o demônio no corpo, tá com um monte de coisa. Tudo bem, você pode achar tudo isso, mas então vença o seu próprio medo, você consegue, você vai saber. E é isso. Tem vários cachorrinhos aqui, né? Aqueles que me acompanham no podcast. Você que sempre me acompanha, que você já deve ter ouvido alguns cachorrinhos de fundo. Mas eles já fazem parte, né? Para eu não ficar sozinho falando aqui. Mas não tem jeito, sabe? O que eu tô falando é sério. Por exemplo, eles colocam convicções na sua cabeça no mormonismo que são difíceis de serem quebradas. Tem uma outra frase que eu tava lembrando aqui. Eu acho que ela é mais ou menos assim: as convicções são inimigas, acho que é isso aí, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Aquilo que embutem para você e você toma como convicção, Joseph Smith é um profeta acima de tudo, podem falar o que for, eu sou convicto que a igreja Mormon e sua história é verdadeira. A frase já diz isso, As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Porque uma mentira, ela é inimiga da verdade, mas quando você é convicto de uma coisa e ela nem é verdade, ela chega a ser mais difícil que a própria mentira para que você a quebre. Porque colocaram na sua cabeça. Caramba, eles te levam num lugar que se chama templo para Lúcifer olhar no seu olho. Ou você faz as coisas que a igreja mormon pede ou não, senão você vai estar nos poderes de Lúcifer. Olha o que coloca na sua cabeça. E tá errado se você em algum momento fala, agora eu tô convicto que eu tenho que fazer tudo que a igreja mormon pede. Lógico, o que eles fazem com a sua cabeça lá? Precisamos entender essas coisas porque às vezes tem pessoas que estão na igreja que estão querendo tomar sobre si um conhecimento e deixar essas convicções de lado a ponto de testificar. Testificar por si mesmo se essas coisas são verdadeiras ou não são verdadeiras. Mas olha que lindo a liberdade de você ver e conseguir pesquisar por você mesmo se é ou não verdadeiro o que você já segue. Quando as pessoas falam assim, mas você fica pedindo para os outros pesquisar a igreja, todo mundo tem biblioteca da igreja, vários livros lá, eu sei. Poxa, mas olha a liberdade de você pesquisar realmente onde quiser. Não é bacana isso? A liberdade para você procurar informações por você é uma coisa tão linda, te dá crescimento. Eu já falei, né? Eu lembro alguns episódios, sei lá, uns 100 episódios para trás aí, que a gente chegou a falar a respeito de que a mente humana ela foi feita para se expandir em conhecimento e não colocar você como aquela frase que eu disse para vocês, a convicção, às vezes ela é pior do que a mentira em si, porque você fica convicto de uma coisa que não é real, ou pelo menos não pode colocá-la à prova. Como você vai combater e chegar até a verdade? Se toda hora estão embutindo uma convicção em você, da qual você nem pode ter certeza por você. Porque eles te mostram o que você tem que acreditar e te mostram material já enlatado para que você se baseie por aquilo. Aí você fala para mim, poxa, mas eu li no manual, na biblioteca da igreja, lá no aplicativo da igreja Mormon, e ele tá falando que o Jeff Smith não tem nada a ver isso aí. Caramba, você pode pesquisar em outro lugar. Eu acho que a gente ficou bem certo pra gente, que aquele bate-papo, por exemplo, que eu vou repetir aqui de novo, né? Que o Anderson Fernandes teve com o pastor,
Ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, a Vânia não é dono da verdade, o Marcelo com a Sandra, o Tom, a Laís, a Silvinha, e todo mundo que faz blog aí, tem muita gente, o Isaac, sei lá, muita gente, o Ozzy, né, o membro fiel, muitas outras aí que você não vai esquecer. Mas ninguém é dono da verdade, mas todos se esforçaram para poder chegar a um ponto de questionar o que estava seguindo. Pô, é tão difícil entender isso. Teve uma pessoa que chegou num comentário, acho que talvez você vai estar ouvindo aqui, né? Você que fez esse comentário. Você comentou, eu li todo, tá? Seu comentário que foi grande. Mas você já começou num comentário no YouTube falando assim, olha, eu nunca vi alguém atacar tanto a igreja com tanta força, tanta energia. Caramba! Eu faço podcasts diários porque eu gosto de falar com todo mundo que está aqui. Isso aí é uma necessidade para mim. Agora, trazer as minhas percepções da Corporação Mormon, a carapuça serve muito. Caramba, eu já te falei, né? As pessoas falaram assim, mas nunca provou nada. Até a pessoa falou assim, eu tive vários cargos na igreja, não sei o que tem, eu sei disso, estudei, não sei, foi professor, não sei o que foi lá na igreja. Mas caramba, sei lá, já fiz Smith profetizou que Cristo ia voltar antes de 1900. Por que não aconteceu? Por que não relata a verdadeira história de um monte de coisa? Que o banco que ele falou que ia ser o banco mais poderoso da Terra já faliu antes de receber a autorização dos Estados Unidos, porque ele estava totalmente contra a lei, fazendo notas de dinheiro com a cara dele. Muitas outras coisas pequenininhas como essa, pequenininhas, né? Mas você vai juntar, vai dar um balde de informações que eu chego aqui para a pessoa falar assim, olha, você fala com tanta energia para atacar a história da igreja. Caramba, acho que a história da igreja se atacou por si própria. Olha lá, confronte as coisas. É isso. Se você é meu amigo e amiga de batalha que está aqui comigo, pô, eu agradeço. Se você está aqui falando assim, pô, eu preciso te xingar, assim que você parar de falar, eu vou colocar um comentário, eu vou mandar uma mensagem no Instagram descendo o sarrafo. Você pode fazer isso se você quiser. Mas eu dou um conselho para você. Se te dói tanto ouvir as coisas que eu falo aqui, já falei, este lugar não é para você. Seja bem-vindo, mas se não quer estar, 2 tchau para você. Tchau, tchau. Ok? É isso. Volto a repetir. Esse podcast é para as pessoas entenderem que elas não são peixe fora d'água. Para mostrar que elas passaram por coisas de outras pessoas também semelhantes às delas. Eu tenho alguns assuntos super fortes para falar para vocês, não vou emendar com esse podcast, tá? Super fortes, e vou trazer nos próximos episódios. É uma coisa que eu já estava pensando, é difícil até para eu lembrar, mas eu vou fazer porque nós vamos conversar sobre isso. Lembre-se, não é atacar a igreja, mas as pessoas precisam saber, poxa, tem gente que passou coisa lá dentro. E eu vou falar porque eu me sinto bem falando com os meus amigos e amigas desse podcast, tanto no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e no YouTube. Obrigado por estarem comigo nessa locomotiva em alta velocidade que não tem parada mesmo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.